Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, eu quero, nessa gravação, que você preste atenção ao que eu vou dizer. Vamos falar de uma coisa suspeita sobre o caso de coronavírus no Brasil. Vamos falar de coisa, de dados suspeitos da existência do coronavírus no Brasil. Primeiramente, eu quero dizer que o surto de coronavírus, na verdade, o coronavírus começou a atacar na China o dia 31 de dezembro do ano passado. 31 de dezembro do ano passado. Agora, os dados atuais, no Brasil, se está se registrando 16 casos suspeitos. O Brasil tem, se não me engano, 16 casos suspeitos de coronavírus. O primeiro caso suspeito apareceu lá em Minas Gerais. Mas tem uma coisa engraçada, porque todos os países, inclusive Nepal, Camboja, que são países pobres, o Nepal e o Camboja são países muito pobres, demoraram 24 horas, e o Nepal demorou 72 horas para confirmar o caso. Mas o Brasil já faz 3 ou 4 dias e ainda o Brasil é incapaz de confirmar. Se fala de casos suspeitos. Fala que tem casos suspeitos, mas o Brasil é incapaz de descartar ou confirmar. Porque o Brasil precisa mandar os exames, não sei aonde, os Estados Unidos, não sei aonde. Porque o Brasil, que é um país mais rico que Nepal e Camboja, é incapaz de confirmar os casos. Também eu quero falar outra coisa engraçada. Você se lembra, 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, apareceu os casos de cerveja contaminada em Minas Gerais. Morreram, eu acho que 4, foram contaminadas 21. Essas pessoas morreram de falência renal e de crise de estresse respiratório, falta de ar. Você se lembra? Cerveja contaminada, falta de ar e falha renal. Essas pessoas morreram. E foi atribuída à cerveja. Mas é engraçado porque o mesmo caso de coronavírus, que não foram confirmados ainda, apareceu também nessa mesma região de Minas Gerais. Bom, você vai dizer que talvez é uma coincidência. Mas eu não confiaria muito no governo brasileiro se eu fosse você. Porque países como Nepal, Camboja, até Filipinas é um país pobre, eles conseguiram confirmar os casos de coronavírus em 24 a 72 horas. Já o Brasil faz mais de 3, 4 dias e o Brasil é incapaz de confirmar se é ou não é coronavírus. O Brasil fala, temos 16 casos, 9 casos suspeitos, temos 16 casos suspeitos. Mas parece que o Brasil é incapaz de confirmar se é ou não é coronavírus. Agora eu te pergunto uma coisa. Quando os casos aumentar, digamos aparecer 5.000 casos suspeitos, como o Brasil vai fazer para confirmar os casos de coronavírus se o Brasil é incapaz de confirmar 9 casos? Como o Brasil vai fazer para confirmar e tratar, digamos, se aparecer 5.000 casos suspeitos? Como o Brasil vai fazer? Se para confirmar 9 casos o Brasil está demorando mais de 4 dias e o Brasil é incapaz de confirmar se é ou não é coronavírus. Eu acho que o Brasil não tem nem ideia, lá os cientistas no Brasil, o médico, qualquer coisa no Brasil não tem nem ideia de como detectar o coronavírus. Eu acho que eles não sabem diferenciar, eles não têm capacidade, tecnologia, ciência suficiente para identificar. Porque até país pobre como Nepal e Filipinas estão capazes de confirmar os casos suspeitos em menos de 24 horas. E o Brasil, que é um país muito mais rico que Nepal, Camboja e Filipinas, é incapaz de confirmar os casos. Também, como eu falei, o caso da cerveja. Caso da cerveja, engraçado, porque a cerveja matou pessoa. De repente, no mesmo período que o surto de coronavírus apareceu na China, cerveja no Brasil mata a pessoa no Minas Gerais, na mesma região onde aparece o primeiro caso suspeito de coronavírus. Eu acho que o Brasil já tem coronavírus faz tempo, faz dias.
Ou o governo está escondendo, igual que aconteceu com a Amazônia, passou uma semana antes de declarar que tinha incêndio, a pessoa não ficou sabendo que estava com fogo, passou uma semana para dizer que estava com fogo na Amazônia. Talvez o governo vai deixar rolar 2, 3 semanas para dizer que morreram 1000 pessoas no Brasil. E ninguém vai ficar sabendo, até aparecer que o caso seja grave. Então, se eu fosse você, eu me preocuparia muito já. Até do caso da cerveja, realmente eu estou suspeitando. Porque o sintoma do caso da cerveja eram parecidos. A única coisa que não tinha no caso da cerveja era a tosse, porque as pessoas não estavam com tosse. Mas eu tinha a mesma falha renal, a mesma insuficiência respiratória, e estava na mesma região que o primeiro caso suspeito de coronavírus, lá em Minas Gerais. E agora tem 16 casos suspeitos que o Brasil é incapaz de confirmar. Mas países pobres como o Nepal, Filipinas, passaram 24 horas para confirmar. Ou o Brasil já sabe, já está confirmado, mas não quer declarar, porque o governo Bolsonaro ele sempre quer está preocupado com a imagem. Ele tem medo, talvez, que turismo não chega mais no Brasil, a economia, prejudicar a economia. Talvez o governo está querendo esconder o caso confirmado, ou é incapaz de confirmar, ou talvez está querendo esconder os casos confirmados para não assustar o mercado, digamos, porque o Brasil já está numa situação complicada da economia. Mas talvez o coronavírus já está no Brasil faz mais de 2 semanas.